Yay! Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. My name is Camila Valenzuela Mogillansky, and it's a great joy to welcome you all to the series of seminars, Technologies of Presence in Times of Absence. We are very happy with the great série de seminários Tecnologias de Presença em Tempos de Ausência. Estamos muito felizes com a grande recepção que esse seminário teve, superando as nossas expectativas, o que, de alguma forma, confirma a relevância que o tópico proposto tem para muitos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o grande time de organização que tornou tudo possível, Emérita, Esteban, Lilian, Ivanilson, Tatiana e Rafael. Adicionalmente, um agradecimento especial para André Ficker por sua contribuição pela tradução simultânea, Marcelo Gontidio pelo trabalho criando os gráficos para esse evento e, claro, para a Universidade Federal de São Paulo, o Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias, o CAP Sprint, a Mata Escola de Filologia Corporal pelo seu suporte. Antes de entrar na matéria que vamos tratar, eu vou me referir a alguns aspectos logísticos. Em primeiro lugar, temos tradução simultânea para a sala do Zoom. No chat, você pode encontrar as instruções para acessar a tradução simultânea. Em relação às perguntas e respostas da discussão, dado o volume da audiência participando, tanto aqui dentro no Zoom quanto no YouTube, para garantir uma sessão mais inclusiva, nós pedimos com gentileza para que vocês usem o link de formulário que fornecemos no chat do Zoom para apresentar as suas questões durante a apresentação. Então, por favor, não escrevam suas perguntas diretamente no chat do Zoom, pois elas podem ser perdidas. Por favor, usem o formulário que fornecemos no chat. Talvez não seja possível responder a todas as perguntas submetidas devido ao tempo, então nosso time vai selecionar uma amostra representativa para a discussão. Então, durante o segmento de perguntas e respostas, as perguntas vão ser organizadas em diferentes aspectos. Normalmente vão consistir de 2 a 3 rounds, dependendo do tempo disponível. Obrigado pela compreensão e cooperação. Se você tem qualquer pergunta em relação a essas questões logísticas, contate o time de organização, que pode ser identificado pela palavra team, equipe no nome. Agora, vamos voltar a atenção para o propósito dessa série de seminários. Em uma época em que vivemos diversos desafios globais, tais como crises climáticas e ambientais sem precedentes, guerras, crises humanitárias e problemas políticos, achamos imperativo refletir sobre o potencial das tecnologias de presença para lidar com esses desafios. O termo tecnologia costuma trazer imagens de avanços computacionais e digitais, incluindo dispositivos digitais, espaços virtuais e inteligência artificial, que permeiam diferentes domínios da nossa vida. Embora sejam beneficiais em muitos sentidos, esses desenvolvimentos costumam falhar em dar conta dos problemas mais importantes que encaramos. Em vez disso, eles costumam exacerbar esses desafios, de formas tais como piorando a crise climática, impactando a saúde mental e aumentando a polarização política. Reconhecer que o potencial construtivo ou destrutivo de tais desenvolvimentos tecnológicos não depende da tecnologia em si mesmo, mas de como a usamos,
a nossa meta é enfatizar que certas práticas humanas que nos possibilitam desenvolver uma compreensão e um desenvolvimento mais profundo dos nossos corpos e mentes constituem tecnologias em seu próprio direito. Essas práticas remoldam o nosso relacionamento com o nosso ambiente, incluindo os artefatos digitais, assim como com os outros e conosco. Com essa compreensão, nós definimos tecnologias de presença como um conjunto de práticas e conhecimentos que aprofundam o nosso engajamento com a nossa experiência. Mais especificamente, nesse seminário, a noção de tecnologias de presença inclui métodos ancestrais de interagir com o nosso ambiente e corpo, treinamento psicofísico associado com práticas artísticas e abordagens somáticas, meditação e práticas de movimento, técnicas terapêuticas que aumentam a percepção sensória e metodologias de pesquisa centradas na experiência vivida. Portanto, o propósito dos seminários é promover uma plataforma para a reflexão interdisciplinária sobre essas tecnologias de presença. Algumas questões que servem como eixos para essa reflexão são: o que a presença significa em termos de termos atencionais, experienciais, sociais e até mesmo fisiológicos? Quais são as características das práticas que a cultivam? O que essas práticas nos ensinam em relação a modos alternativos de geração de energia, de conhecimento? E, finalmente, qual é a relevância das tecnologias de presença nos tempos contemporâneos? Estamos honrados para inaugurar esses seminários com a presença do professor Tim Ingold, cujo trabalho extensivo em técnica, tecnologia e habilidade, junto com uma abordagem experiencial sensitiva, que nos informa profundamente nosso conhecimento sobre humanos, não humanos, animais e interações animais ambientais. O professor Tim Ingold é um professor emérito de antropologia social na Universidade de Aberdeen. Ele desenvolveu o seu trabalho de campo junto com os povos Sami e finlandeses de Lapland e escreveu sobre o ambiente, a tecnologia e a organização social no norte circumpolar, sobre animais na sociedade humana e a ecologia humana e teoria evolucionária. Seus trabalhos mais recentes exploram a percepção ambiental e a prática habilidosa, e seus interesses atuais focam na interface entre antropologia, arqueologia, arte e arquitetura. Muito obrigado pela presença e participação. Muito obrigado a todos. Obrigado por vir. O meu título é Digitalização e Trabalho com os Dedos. Visualizem uma cientista ou alguém assim trabalhando. Ele senta em sua mesa, aparentemente hipnotizado pela quantidade de números que aparecem em seus olhos, perante seus olhos. Ao mesmo tempo, seus dedos dançam sobre um teclado. Eu estou interessado na relação entre os números e os dedos. É uma relação que a maior parte de nós absorve na infância, quando aprendemos a contar, recitando os números de 1 a 10 nos dedos das duas mãos. Nesse exercício elementar, dedos e números estão tão proximamente ligados quanto a mente com a mão. Só um momento para eu abrir o meu slideshow. Então, o que vocês estão vendo é a imagem de um manual de contagem romano. Se você fosse um romano, vivesse na Roma Antiga, é assim que você contaria, porque dedos e números estão muito ligados. E é por isso que usamos a mesma palavra, dígito, derivado do latim para dedo, dígitos, e usamos para ambos. Então, os números no monitor parecem radicalmente separados da mão e das suas operações. Isso significa que a relação entre números e dedos foi quebrada? Em um sentido, talvez tenha sido, como eu tentarei demonstrar.
mas em outro sentido, ela não foi quebrada. O que aconteceu, em vez disso, é que o próprio dedo, tendo se retraído para a ponta, tornou-se igualmente desligado da mão. Enquanto, uma vez, o dedo já foi o lugar, a fonte, o lugar no qual a mão sente, a princípio, com o que ela está manipulando, agora ele é uma extensão instrumental de um intelecto desincorporado, operando sob controle remoto com base no cérebro. Nesse sentido, os números e dígitos sofreram o mesmo destino, devido a elas terem sido incluídos no mesmo processo, que é o processo da digitalização. Então, vamos começar, como fizemos na infância, com a união dos dedos e dos números na mão e na mente. Aqui, todo número é um número, todo dedo é um número, precisamente porque está unido aos outros. Por outro lado, os dedos não são unidos por formas externas, como, por exemplo, num braço robótico, extensões, mas eles são unidos internamente através de uma montagem complexa de ossos, músculos, ligamentos. As nossas experiências mais precoces nos dizem que nos informam desse senso de estar coeso por dentro, como os como os dedos de uma mão. E isso é integral para o que um número é. De fato, a palavra para número no grego clássico é aritmos, de uma grande família de palavras derivada da raiz ar, e é um cognato com ararisco, que significa juntar-se, assim como harmonia, harmonia. Uma união harmônica no pensamento grego não é dos objetos, mas trata da ligação do interno com o externo, de materiais que são colocados juntos, participando na formação uns dos outros, e mantendo as forças contrabalanceadas de tensão e fricção. Tais são os caminhos da concepção das fibras, da formação das fibras de uma corda enrolada. Aritmos, portanto, é o número de cordas, de fios que estão entrelaçados, de forma que a aritmética se trata de entrelaçamento e de formar conjuntos. Para os gregos, sem unir a própria ideia de número, teria sido inconcebível a matemática. Como o filósofo Henry Bergson colocaria, cerca de 2 milênios depois, o número é a síntese do um e dos muitos, ou, em uma palavra, a multiplicidade. Como tal, é essencialmente qualitativo, caracterizado pelos materiais ou com a mão, os dedos que os compõem. Na história da matemática ocidental, no entanto, a ideia de aritmos gradualmente se tomou um lugar secundário para o conceito mais abstrato de números, divorciado de materiais em sua união e especificada dentro de um contexto de lógica formal. De fato, é mais comum hoje em dia encontrar números não como qualitativos, não como multiplicidades qualitativas, mas quantitativas, compostas de discretas ou comensuráveis partes ou unidades. Consequentemente, passamos a associar a aritmética não com a união de dentro, mas com a soma, junto com operações cognatas, como a subtração, a multiplicação e a divisão. Aqui são os próprios números que estão sendo operados, independente de que eles sejam números, independente do que esses números consistam a respeito. A criança aprende que duas maçãs e duas peras não somam uma tigela de frutas, mas somam o número 4. A criança passa a entender que o verdadeiro sentido do número não tem nada a ver com a forma pela qual as coisas estão intrinsecamente juntadas no mundo real, mas apenas com sua medida de acordo com as escalas comuns de valores.
sejam métricas ou monetárias. Os números, a criança aprende a lidar com eles como se eles tivessem um referente empírico, como se fossem derivados de um processo de extração, caindo como um tipo de precipitação de processos do mundo real para os quais eles servem como índices. Essa precipitação, em geral, é chamada de dados. E são esses dados que os números eventualmente acolhem na tela do analista. Ele pode chamar essa atividade de manipulação de dados, mas nessa operação, seus dedos estão tão distantes do mundo, além do teclado, como estão os números que ele manipula. Literalmente, claro, um datum significa algo dado, uma oferta. Vem do latim dare, dar. Receber esse presente é tomá-lo em suas mãos. Os reais manipuladores de data, nesse sentido, teriam sido pessoas que trabalham com as cordas, as pessoas que costuram, os musicistas. Eles poderiam ter sido os antigos incas. Do que se sabe hoje do Ande-Peruviano, daquele povo que lia números de seus quipos, construídos sob o mesmo princípio que a ponte de suspensão, eles também os faziam com base em cordas entrelaçadas. Como disse o antropologista Gary Hurton, como ele demonstrou, tanto o significado dos números e das práticas das aritméticas em meio aos povos que falam quechua nos Andes, descendentes dos Incas, isso é parte de sua tentativa de manter balanço, equilíbrio e harmonia em cada esfera da vida comunal. Mas tecer um conjunto ou um tapete, ou fazer uma cesta, ou tocar um instrumento de cordas, não trata apenas de uma prática de manipulação de dados, de datum. No sentido literal, trata de ler as cordas, de pegar e atravessá-las. O pessoa que constrói ou musicista recebe com suas mãos o que o trabalho em evolução oferece conforme ele procede. Conforme essa pessoa conta, e ela entrelaça por cima e por baixo as cordas, os números não somam, eles seguem, marcando em sua recorrência os ritmos evolutivos da passagem do tempo. A renderização da data ou do datum em sua forma plural, como data, em ampla medida um desenvolvimento moderno e marca a mudança da multiplicidade qualitativa para quantitativa. O datum é uma coisa real e material, de uma certa forma, mas numa concepção moderna de data, informação e matéria foram separados. Deixe-me estender um pouco mais sobre o que os dedos podem fazer. Sua versatilidade é realmente extraordinária e e passa em grande parte despercebida. Hoje de manhã, pensando sobre o que dizer nessa palestra, eu comecei a prestar atenção no meu próprio trabalho com os dedos. E isso incluiu operações como me barbear, prender os botões da minha camisa, tirar a tranca da porta da frente, passar pelo jornal, abrir uma garrafa de leite, equilibrar uma colher com leite no cereal e abrir minha mão enquanto com o café da manhã, segurar uma tigela cheia de chá quente pelo pegador e agora, conforme escrevo, segurando uma caneta. Cada uma dessas operações envolve microgestos precisos que usam os dedos de formas diferentes em combinações diferentes. O que é a mão, senão um compêndio de gestos particulares às tarefas múltiplas nas quais elas são postas em uso?
pegar um implemento, seja ele uma navalha, uma chave, uma colher, ou uma caneta, é selecionar do compêndium de gestos apropriados para seu uso. Cada um desses gestos, claro, eu tive que aprender. Muitos deles na infância, ou no início da infância. Tanto observando o que os outros estavam fazendo, quanto experimentando na minha própria prática, sob sua guia, até que eu consegui pegar o jeito das coisas por mim mesmo. Se a mão produz gestos, gestos também produzem mãos. Assim, é como se dá em um distribuidor, as habilidades manuais são passadas pelo próprio processo de gerações que vivem ao longo umas das outras e aprendem umas com as outras. O que isso significa, no sentido estrito, é carregar uma tradição. Por exemplo, quando eu recebi a minha caneta para escrever, eu peguei linhas do passado e as carreguei e as transpus em gestos que transversaram de mão em mão através de um processo que envolve tanto a imitação e emulação através de gerações incontáveis. O mesmo pode ser dito sobre qualquer habilidade manual envolvendo o trabalho com os dedos. As pessoas costuraram materiais, há milênios costuram. A linha aqui é uma linha em vez de um traço. Mesmo assim, costurar é pegar e carregar de onde os nossos predecessores terminaram. E os gestos envolvidos, criticamente incluindo segurar com precisão entre o dedão e o indicador, gesto exclusivo aos humanos, embora ele seja aprendido novamente em cada geração, ele mudou pouco. Outro exemplo é fazer pão. Antes de fazer o pão, a massa precisa ser mexida, amaciada. Os dedos trabalham na massa grudenta do material com glúten, trabalhando até que se torne uma pasta, e essa é uma habilidade que foi passada sem interrupção por pelo menos 8.000 anos. Comum em todas as práticas, escrever, costurar, fazer pão, está a sensação pelo material. Em qualquer operação que exige o trabalho habilidoso dos dedos, a atenção converge para a zona de contato onde as superfícies se encontram. Dessa forma, este contato pode ser mediado por um implemento que a mão segura. O carpinteiro sente a madeira, o escritor sente o papel com a caneta, mas o senso de contato é tão imediato que nos permite ao praticante responder com precisão e julgamento às nuances do material a cada momento de sua variação. O que chamamos de dexteridade consiste nisso, na capacidade de variar os gestos de uma pessoa em respostas contínuas à sensação de um material, conforme a tarefa se desenvolve. E esse é a marca da habilidade. Eu vou usar o termo ahapticalidade para me referir ao contato sensorial do praticante dos materiais. O trabalho com os dedos habilidoso, portanto, ocorre no encontro de superfícies, na zona da hapticalidade. Crucialmente, as percepções hápticas não são limitadas ao senso de toque. Também pode haver visão háptica e escuta háptica. Qualquer que seja o registro sensório ou os registros sensórios envolvidos, essa é uma modalidade de percepção que é próxima, até mesmo miópica, na qual a atenção se junta em harmonia com a tarefa sendo desenrolada, como se fosse de dentro para fora. É o que o instrutor quer dizer quando ele diz ao noviço para observar com atenção, ou escutar com atenção e, claro, para sentir. Seus dedos são capacitadores de percepção háptica. É por isso que a capacidade singular da mão com dedos de segurar as coisas próximas, é daí que ela vem. Com os dedos dobrados para formar um gancho, essa mão pode não apenas segurar, mas também carregar. Isso nos permite
unir as nossas vidas com as coisas pelas quais nos importamos. Isso nos permite carregá-las conosco e responder a elas conforme seguimos. Em uma palavra, isso possibilita a correspondência às coisas. E não apenas coisas, mas pessoas também. Nada melhor, nada epitomiza melhor a proximidade e a intimidade da relação entre pessoas, entre amantes, entre pais e filhos, entre professores e pupilos, do que o simples ato de segurar mãos. E são os dedos que tornam possível para os humanos fazer isso. Eu me adiantei um pouco na tradução, então eu estou esperando. Segurar as mãos, em geral as palmas se tocando, com os dedos dobrados para formar um gancho, mas às vezes até mesmo com os dedos entrelaçados, não simboliza uma união que é conquistada por qualquer outro meio. Em vez disso, as mãos e os dedos são os meios da união, produzindo uma socialidade que pode funcionar da maneira que funciona precisamente por conta da capacidade dos dedos de se flexionarem, no que a retórica medieval chamava de manuducção. E isso nos permite tanto orientar como ser orientados na conduta da Liva. A imagem representada por Henri Matisse nessa pintura celebrada, que mostra aqui a dança, está relacionada, portanto, a uma corrente de manudução. Cada um é conduzido em uma mão por um e conduz com a outra mão o outro. Como Matisse reconheceu, a figura humana não apenas tem massa e volume, mas também uma série de linhas que correm ao longo dos braços e pernas. Enquanto as pernas entregam a força que leva ao movimento, é através dos braços e das mãos que se ligam aos dedos, que o momentum, que o movimento é derivado de uma imagem para a próxima. Mas você pode ver aqui como os dedos esticados dos dedos na frente, o circuito nunca realmente fecha totalmente, mas sempre está na beira de se fechar. Conforme os dedos da figura à frente se estendem para aqueles da figura atrás, que sempre escapa deles. E enquanto essa escapada ocorre, esse movimento continua. E é como se os dedos, se as linhas dos dedos, longe de encerrarem nas pontas, se estendem para o espaço virtual do possível, de a conexão possível, mas não realizada. Agora, muitas das coisas que costumávamos fazer à mão, foram transferidas para máquinas. No núcleo da tecnologia, como diz o historiador Carl Mitcham, parece haver um desejo de transformar as heurísticas da técnica em algoritmos de prática. Dessa forma, ele significa que as regras do dedão, que certa vez guiaram os praticantes habilidosos em suas manipulações com destreza,
são convertidas em regras objetivas de funcionamento operacional, isso é, em algoritmos formais. O que pode, então, ser incorporado em máquinas projetadas para fazer os mesmos trabalhos, só que com mais eficácia. Historiador de técnicas François Sigot propõe, concorda, fala nas mesmas linhas, que toda a história das técnicas, ele escreve, podem ser interpretadas como uma constante tentativa renovada de construir habilidades nas máquinas por meio de algoritmos. O que então acontece com os dedos? Mesmo André Leroi-Gourhan, em seu clássico Gestos e Fala, admitiu que, embora a substituição das máquinas automáticas por operações manuais possa representar um avanço social importante, não ter que pensar com os dedos representa a perda de certa parte essencial da nossa humanidade em comum. Existe um sentido real, ele pensa, no qual uma mão cujos dedos não tem o que fazer, só além de bater os dedos ou ligar e desligar botões, não tanto progrediu quanto regrediu. Essa regressão da mão, representa um tipo de contração operacional da mão como um todo para os pontos dos dedos. Mãos com dedos flexíveis podem segurar e carregar, mas os pontos dos dedos não, ou menos sem auxílio do dedão. Uma mão, então, que se contraiu, nessa mão, a ponta dos dedos perde a capacidade de sentir? Não necessariamente. Como eu sei, na minha própria experiência de tocar o violoncelo, isso envolve um grande nível de trabalho com os dedos, exclusivamente para a mão esquerda. Eu não tenho dúvidas de que sinto, através das pontas dos meus dedos, quando eu paro a corda. Mas, talvez paradoxalmente, essa parada da corda na verdade, um movimento que perdura. Nesse movimento chamado vibrato, um tremor prolongado do dedo, que é um tremor prolongado do dedo, contra a resistência do equipamento, produz um som que é um certo pulso. Para o ouvinte, isso aparece como uma espécie de sensação. Tocar sem o vibrato, por contraste, é o equivalente a produzir um som que não é senciente, que é estranho, como se alguém tivesse entrado em um mundo de almas falecidas no qual nenhuma vida é possível. Em suma, os sentimentos estão no fato que o movimento que traz o dedo em contato com a ponta dos dedos, com a corda entre eles, é continuado além do ponto de impacto. Ele persiste além do tempo numa espécie de correspondência. E isso faz toda a diferença, porque o mesmo vale para qualquer outra tarefa que envolve trazer a ponta do dedo em contato com uma superfície. O pianista, por exemplo, toca uma melodia delicada. Ele não apenas toca nas teclas com os dedos, ele acaricia as teclas. A ponta é super sensitiva, ponta do dedo, mas só porque ela continua a se mover além do movimento do primeiro contato, indo sobre a superfície, cujo toque dá a sensação dá a sensação. Talvez não haja um exemplo melhor da regressão da mão, no entanto, do que a substituição da máquina de escrever para a escrita pela mão. Na escrita com a mão, dedos flexíveis seguram uma caneta que serve como um transdutor, carregando a ponta dos dedos, esses movimentos oscilatórios de motricidade fina, sem interrupção, transformando eles em traços na página. Cada pequeno movimento mostra, mesmo aqueles mesmo aqueles não intencionais. Mas, com a máquina de escrever, o trabalho dos dedos, agora concentrado em suas pontas, consiste apenas em tocar nas teclas.
Aqui, o link causal entre os microgestos manuais e o traço material é rompido. As marcas que aparecem na superfície não mais têm qualquer relação com os movimentos corporais envolvidos em produzi-las. Como o filósofo Martin Heidegger expressou em uma de suas mais famosas diatribes contra a tecnologização de tudo, a máquina de escrever arranca a escrita do local essencial, do domínio essencial da mão. Para Heidegger, a mão é o próprio berço da nossa humanidade. Ela contém a nossa humanidade, ele pensava, quando contém uma caneta. Mas o homem moderno, observa Heidegger, com uma revolução mal disfarçada, entre parênteses, escreve com, entre parênteses, uma máquina de escrever. Ele coloca o com entre parênteses para indicar que digitar não é escrever, não é escrever com nada, é simplesmente a transcrição mecânica das palavras ao papel. O que é perdido na transcrição é a rapticalidade da própria mão, no contato imediato com a superfície do papel. O digitado, de acordo com Heidegger, é inumano, é não humano, é desumano, porque as palavras soletradas na página são desprovidas do movimento e de sentimento. A situação, na realidade, pode ser um pouco mais complicada. Com certeza, bater nas teclas de um teclado é mais percussivo do que descritivo. Como um gesto, vem a um ponto que, em vez de se torna um ponto, em vez de uma linha. Mesmo assim, como cada pianista sabe, a força da percussão pode variar, produzindo sons que vão do fraco ao alto. Com uma máquina de escrever manual, as letras aparecem na página como batidas por uma borracha marcada por tinta e podem variar de fracas a mal legíveis a muito fortes. Assim, no extremo, até mesmo as beiradas, as letras, podem parecer pouco claras, como se as próprias letras estivessem tremendo. E as suas virações, as suas partes que giram das letras podem ser borradas com traços da tinta, da borracha. Você pode assumir algo sobre o humor da pessoa que digitou com base na intensidade das letras produzidas pela máquina de escrever, assim como você pode determinar o humor do pianista com base na força com a qual ele acerta as teclas. Ou o meu, pela forma como eu paro as cordas no meu violoncelo. Com o advento da máquina de escrever elétrica, no entanto, mesmo esse escopo residual para expressão foi eliminado. Enquanto a máquina de escrever que substituiu os modelos manuais, permite que você escolha entre uma série de fontes, a responsividade das teclas é eliminada pelo mecanismo operativo. Mesmo assim, é, com isso, eu vou trazer um exemplo da minha visita recente de Leonardo da Vinci em Roma. No meu caminho, enquanto eu percorria as exibições, eu fiquei intrigado para observar um colega visitante que estava absorto em observar uma tela com uma frente de vidro. Nessa tela havia imagens digitais dos muitos
dos muitos desenhos, manuais de desenhos de Leonardo. Tocando na tela com seu dedo, ela podia aumentar qualquer área selecionada do display. E, passando para o lado, ela podia passar de uma página para a próxima. Observando os dedos dela, eu não consegui deixar de me perguntar como isso se compara com o trabalho de dedos do próprio Leonardo, conforme ele escreveu e rabiscou em sua minúscula mão com a caneta no papel. Vamos pôr de lado a questão da virtuosidade. Nossa visitante de museu, podemos supor, não era nenhum gênio. A questão é, em vez disso, a diferença entre a maneira de se relacionar com a superfície, que eu chamei de háptica, e outra que poderia ser chamada de óptica. Leonardo manifestadamente possuía uma visão áptica, que nem sempre, que nunca deixava a página enquanto ele escrevia, transicionando sem nenhum senso de interrupção entre desenhos e escrita. A nossa visitante, pelo contrário, sentindo a vontade no ambiente digital, possuía um toque óptico com o qual poderia encontrar nenhuma fixação na superfície suave e homogênea da tela. Para ela, o dedo era um servinte da mão e do olho que vê, e não o olho, o servente de um dedo que sente. No toque óptico, como na visão óptica, a superfície de contato não converge onde o dedo encontra o material. Em vez disso, ela atravessa, como se fosse por uma janela. Bater num teclado digital ou olhar para a tela, teclado, num teclado, vivenciamos a experiência do teclado ou da tela como uma interface, mediando uma troca informática que atravessa de um lado para o outro. Esse é um toque que toca, mas não sente. E um olhar que vê, mas não observa. Aqui, toque e visão, como na rede de comunicações, conecta pontos fixos a uma distância, ao invés de se juntar com o vento, com o movimento das coisas em sua conformação. Esta diferença entre a percepção háptica, que se mantém na superfície, como vemos aqui, e a percepção óptica, que atravessa a superfície, como vemos aqui, é evidente não apenas nas práticas da escrita, mas também naquelas da leitura. Escolares medievais que na escrita usavam a caneta e a tinta, também liam com seus dedos, liam com os dedos, além dos olhos, seguindo as letras com os dedos. Eles também escutavam, murmurando os sons correspondentes conforme traçavam as letras com os dedos, para que as palavras, ouvidas em vez de vistas, saíssem de suas vozes, através de suas vozes. Ler dessa maneira significava habitar a página do manuscrito, muito mais tanto quanto as pessoas habitam terreno. Mas isso teria sido óbvio para as pessoas da época, e isso é evidente pela derivação da palavra página, do latim pagus, significando uma região do campo habitada com suas farmácias e com suas fazendas e campos, desculpem. A única coisa que o habitante não pode fazer é saltar de um lugar para outro. A única maneira é percorrer a jornada. O quão diferente é para os leitores de hoje? Para eles, é como se a página tivesse sumido. A atenção do leitor, longe de ser captada por uma rede de linhas que eles são destinados a seguir, corta direto, como se atravessando um painel, arrastando as letras que encontra no outro lado como se fossem restos de comida na mesa. E
colocando essas letras na forma de palavras e sentenças. Ler tornou-se uma prática de álgebra, em seu sentido original, do arábico, da reunião de partes quebradas. E a atenção foi divorciada da superfície, como uma espaçonave do planeta Terra, que pode sair voando de ponto a ponto sem ser impedida, alinhando aqui agora e ali, agora lá. Todos estamos muito familiares com essa abordagem à leitura. E é o que fazemos quando lemos na tela. Pois na tela não há uma superfície na qual podemos entrar, não há uma linha nas letras que podemos seguir. Não é de se espantar que o sistema operacional que eu uso, como milhões de outros, é chamado de Windows, janelas. Nos olhos de nossos antepassados medievais, chamar isso de leitura ou de acompanhamento seria tão absurdo quanto supor que você pode caminhar sem ter um solo embaixo. Nós realmente esquecemos o que significa realmente habitar a página, e as nossas teorias sobre leitura refletem isso. Então, vamos fazer um resumo. Com a ascendência das tecnologias digitais, assim como os números se tornaram associados das coisas e transformaram a data em processamento algoritmo, da mesma forma, o trabalho da mão foi removido para as pontas dos dedos. Esses dedos, no entanto, não conseguem sentir, mas têm que mediar a transmissão de informação em um mundo virtual de inteligência maquinística, sem ter qualquer contato com o mundo real de forças e materiais. Eles não podem sentir as texturas superficiais, nem podem juntar uma com outra, ou tornar algo de outra forma, ou apertar, ou segurar, ou carregar. Por milênios, os humanos usaram seus dedos em operações manuais habilidosas que foram de escrita para costura, para fazer pães, para tocar instrumentos mágicos. Hoje, conforme a tecnologia digital cada vez mais invade os teatros da vida cotidiana, nós estamos próximos de perder essas habilidades do uso da ponta dos dedos, do uso dos dedos. Voltar as nossas costas para a tradição, em vez de contar com as habilidades dos nossos predecessores, coloca práticas que nunca foram sustentadas, coloca práticas que foram sustentadas por milênios em risco de desaparecerem dentro de uma geração. Muitos já estão perdidos ou sustentados apenas dentro de ciclos estreitos de hobby, pessoas que fazem por hobby ou especialistas acadêmicos. Então, o que vai se tornar dos nossos descendentes séculos após, daqui a séculos, supondo que a nossa espécie ainda não tenha sido extinta? Embora seja difícil de saber que tipos de vidas eles irão viver, eu acho que podemos ter certeza de três coisas. Primeiro, essas pessoas ainda vão precisar comer. E por isso eles vão ter que trabalhar com a terra, embaixo do sol, para cultivar sua comida, embora tenham que sustentar condições climáticas talvez marcantemente diferentes daquelas de hoje. Além disso, conforme uma proporção cada vez maior da população humana vive em cidade, é provável que os nossos descendentes, para eles, as cidades se tornem centros de produção de comida, além de habitação. Mudanças climáticas e deixar de usar o combustível fóssil tornarão impossível transportar suprimentos de comida ao redor do globo, de regiões rurais de produção para centros urbanos de consumo, como ocorre hoje. Até então, a agricultura e o planejamento urbano vão ter se unido em um único design, cuja função será criar ambientes para a vida em altas densidades.
Em segundo lugar, esses humanos ainda terão, como nós temos, órgãos de vista, escuta, toque e cheiro, com as bocas, lábios e cordas vocais, com dedos e dedões, com o sistema nervoso que estende aí pelo corpo e talvez além. Em outras palavras, eles terão corpos muito como os nossos, capazes de olhar e sentir onde estão indo, ou de responder com sensitividade e pressão a variações nas variações climáticas. De trabalhar com as mãos e andar com dois pés e de se comunicar com gestos e discursos. Serão seres sociais como nós, mas também seres cujas vidas estão vinculadas a lugares onde eles coletivamente habitam e as terras que eles conhecem. Mas, em terceiro lugar, a tecnologia que passou a definir a nossa era presente terá há muito tempo implodido, junto com tudo que depende dela: telecomunicações, internet, inteligência artificial, robóticas, pois essa tecnologia, para funcionar, vai ter colocado demandas sobre a Terra e seus habitantes que irão se tornar simplesmente insustentáveis. Isso inclui a escravidão de grandes números de pessoas, frequentemente em condições horríveis, a extração dos metais tóxicos e pesados raros que são exigidos para operações digitais, e o gasto de vastas quantidades de energia usadas para os supercomputadores e para disparar para o espaço os milhares de satélites necessários para manter o sistema todo rodando. Mesmo no presente, se não podemos dizer exatamente como a era digital vai implodir, mesmo se será gradualmente ou em um evento catastrófico, podemos ter confiança que isso ocorrerá eventualmente. Quando isso acontecer, ninguém pode saber, embora eu esteja inclinado a aplicar a regra dos 150 anos. A época do carvão durou de 1810 a 1960. A era do óleo e do gás começou em 1910 e talvez irá durar até 2060. Nessa métrica, a era digital, que teve início em 1980, teria até 2130. Séculos adiante, então, os nossos descendentes se encontrarão dependentes de todos os sentidos corporais e habilidades à sua disposição para encontrar uma maneira de sobreviver, com uma alta concentração em uma terra e sob céus que, graças aos designs do presente, tornaram-se desertos de dispositivos defuntos. Mas, apesar de darmos as costas para gerações passadas, e mesmo com a história do antropoceno na história em si, continuamos visionando um futuro pós-histórico que torna essa realidade algo funcional. Nessa visão, são os órgãos corporais de ação e percepção que são destinados para a extinção, enquanto a tecnologia digital é miraculosamente autossustentadora. Em vez de um futuro humano que é pós-digital, nos atemos à ideia de um futuro digital que é pós-humano. Neste futuro imaginado, as chamadas smart cities, cidades espertas, longe de serem centros de produção de comida, terão se tornado centros de criatividade, cujos habitantes, que já dispensaram seus dispositivos, terão perdido toda a conexão com a Terra. Eles podem simplesmente estar flutuando sobre ilhas digitais, no espaço, ou mesmo em outros planetas, desculpem. Se os cidadãos ainda tiverem olhos, ouvidos ou outros órgãos dos sentidos, esses terão sido reduzidos a portais, mediando um fluxo de informação que os conecta a um vasto, mas inteiramente desincorporado e deslocalizada
rede neural. E nesse mundo completamente digitalizado, dedos, dedões, os dígitos originais do corpo humano terão se tornado meros apêndices, relíquias de um passado evolutivo agora irrevocavelmente superado. E o que passa por vida social não terá mais nada a ver com segurar as mãos uns dos outros, e tratará simplesmente de simplesmente a função de uma tecnologia neural e conectar de uma rede. Essa visão pode parecer distante, mas já está impactando os designs do presente. Por exemplo, temos apenas que voltar ao tema da escrita. Nós já vimos como as pessoas educadas ao redor do mundo pegaram, que leram as linhas do passado e carregam elas consigo em gestos, que já viajaram de mãos em mãos, através de um processo de cópia, envolvendo tanta imitação e emulação ao longo de contagem de gerações. Mas hoje, conforme digitamos nossas palavras em um teclado digital e olhamos para uma tela projetada enquanto escrevemos, e esse gesto se tornou um ato do passado. Muitos adultos estão perdendo as habilidades de escrita à mão, que foram diligentemente aprendidas na infância, enquanto a nova geração, que está sendo educada com teclados, já vê a escrita com a mão como obsoleta. A perda é incalculável. A banir a força expressiva dos gestos e dos traços equivalente na escrita, a silenciar o poder expressivo da voz no discurso. A sociedade sem escrita à mão poderia ser uma sociedade sem canções, na qual as palavras são apenas o valor líquido de uma economia de informação. Após a escrita, o discurso será o discurso a próxima vítima da digitação? Como que os poderes afetivos da voz podem ser expulsos da fala, assim como o teclado foi expulso da mão? E a síntese digital permitirá sons de fala. Falar e escrever são dons preciosos. Mais ainda quando a tecnologia digital os destruir. E o mesmo vale para todas as habilidades de sobrevivência que continuaram a sobreviver e das quais os humanos dependem de uma análise. Deixe-me sugerir outro exemplo, convidando vocês a comprarem duas coisas. Em uma mão, um computador, um notebook, e na outra, um pão. Eles pesam mesmo, mas tem uma forma diferente. Um é um tanto reto e o outro é mais redondo, com caroços. Eles têm um volume mais ou menos similar. Ambos são produtos de artifícios humanos e exigem uma série de materiais e técnicas para serem produzidos. E ambos são coisas que não conseguimos ver sempre. Mas o pão terá sido cozido, tem sido cozido há pelo menos 8.000 anos, enquanto o notebook está conosco há 40 anos. Qual dessas duas coisas, o pão ou o notebook, vai sobreviver à outra? Os promotores do pós-humanismo digital, sem dúvida, colocariam seu dinheiro no computador. É hora de dar as nossas costas ao pão, eles diriam, incluindo o trabalho laborioso de preparar o solo, de crescer e de cultivar a comida, de tudo que envolve na fazenda. Por que o pós-humano digital talvez nem precise de pão? Com certeza, a tecnologia finalmente resolverá o problema da vida e da morte, nos liberando da dor de ter que habitar corpos que envelhecem, que se tornam cada vez mais decrépitos. Mas no pro-humanismo pós-digital, por contraste, o humanismo pós-digital, por contraste, tomaria o lado do pão.
se ele já está conosco há 8 milênios, não há razão, em princípio, pelo qual ele não deveria durar mais 8. Mas, por razões já delineadas, os dias do laptop estão numerados. Mesmo com os resíduos tóxicos de dispositivos descartados que podem continuar a ferir a Terra por milhares de anos. Nem o pão, nem o laptop, é claro, existem isolados. Ambos estão dentro de uma ampla rede de relações, mas os princípios nos quais essas relações são construídas são diametricamente opostos uns aos outros. Para o pão, eles são fundados no imediato. É um envolvimento corporal com lugar e materiais, do pé no solo, das mãos na massa, assim como na colaboração e na comensalidade do trabalho e do comer juntos. O pão não é uma rede de glutinosa de fibras orgânicas, também é uma rede de seres humanos em comunidade. O notebook, por contraste, é uma rede que, embora celebre a conectividade, está quase completamente desconectada das sensibilidades corporais, assim como de lugares e comunidades. Muito disso vem de sua invisibilidade e insensibilidade, que se estende ao redor do globo em estimado 1 milhão de milhas de cabos de fibra ótica e com milhares de satélites de comunicação que já orbitam o planeta. E, mais fundamental de tudo, o pão e o notebook incorporam diferentes tipos de tempo. A temporalidade de fazer o pão está ligada com o ciclo agricultural, que em si está ligado com o ciclo das temporadas, e com as variações do tempo, das estações, desculpa. Esse é uma época que perdura, sem de qualquer maneira avançar. Os pães que cozinhamos hoje, assim como as letras que escrevemos, podem ser um pouco diferentes, mas não são um avanço sobre aqueles pães ou escritos de 8 mil anos atrás. E, incidentalmente, eles podem ser trazados da mesma fonte, que é a Suméria antiga. O notebook, por contraste, é absolutamente amarrado a tempo linear e cronológico. E é isso que permite usuários distribuídos randomicamente ao longo da superfície do globo a conquistar uma simultaneidade virtual. Um minuto, uma hora, um dia são exatamente o mesmo, qualquer que seja o lugar, a estação ou o clima. Talvez, então, podemos contrastar o tempo do pão ou o tempo da escrita à mão com o tempo do laptop. Eu quero relacionar esse contraste com as maneiras pelas quais pensamos em gerações e sua passagem. As pessoas modernas ainda vivendo no que veio da iluminação, aproveitando os resquícios da época do iluminismo, estão viciadas na ideia do progresso. Armadas com essa ideia, elas são convencidas que cada geração está destinada a ir além de seus antecessores, projetando sua própria visão supostamente superior para o futuro, sobre aquelas visões que vieram antes. Gerações, portanto, seguem gerações como uma série de camadas, alternativamente cobrindo e sendo cobertas. Para pessoas que pensam assim, apenas se o novo suplantar o velho, fazendo com que o velho seja retido no passado para nunca ressurgir, só dessa forma podemos ter confiança que o progresso está sendo feito. Aqui, o nome do jogo é novidade. Pois sem inovação não há progresso, e sem progresso não há futuro. No notebook, nesse sentido, o notebook, nesse sentido, pertence a uma história de progresso. Mas o pão e a escrita à mão, não. A novidade e a inovação é uma coisa, mas a renovação ou rejuvenação é bem diferente. E existe renovação apenas quando seguimos os caminhos antigos, não quando damos as costas para gerações passadas em vez de seguirem seus passos. Nessa visão, os ancestrais estão sempre antes de nós, eles são nosso futuro.
enquanto nós viemos depois. Gerações, então, não tanto suplantam umas outras, quanto perduram, entrelaçando entre si, como as fibras de uma corda. Na corda, cada fibra tem tal distância, mas ao introduzir novas fibras, tão rápido quanto as outras cedem, a corda pode perdurar indefinidamente. É, e o mesmo se dá com vidas. O meu pedido, em conclusão, é para um novo humanismo, um humanismo pós-digital, no qual, assim como as atividades de escrita e de fazer pão, é dedicado não apenas a suplantar as gerações, mas à renovação da vida. E, em vez de tornar os dedos em sessões robóticas de uma inteligência artificial, vamos retornar os números aonde eles pertencem, na zona da rapticalidade. Em vez de tratar as pontas dos dedos com valores discretos, vamos restaurá-las à mão. Assim como o pintor Vassily Kandinsky colocou em sua redação ponto e linha ao plano, o dedo cresce da mão exatamente como o galho cresce da árvore. Para Kandinsky, o dedo está unido à mão, assim como o galho está unido à árvore, por uma relação que é interna e não externa, por crescimento e não por estar preso. Nós certamente devemos isso para gerações que vão seguir as nossas, para crescer as habilidades dos números e do trabalho com os dedos que serviram nossos ancestrais por tanto tempo. Por muito tempo no futuro, as pessoas ainda vão precisar dessas habilidades, assim como elas fizeram no passado. Para reunir mãos e mentes nas práticas do trabalho com os dedos, não é apenas um pedido nostálgico de uma infância perdida. É um movimento essencial para humanos por vir. Muito obrigado, diz Camila. Temos agora duas perguntas. Talvez possamos abrir os microfones. Tenho certeza que vocês terão perguntas. Talvez possam escrevê-las. Vamos abrir o microfone se tiverem perguntas. Se não, vamos responder as nossas. Eu tenho uma pergunta. Just, well, eu estou pesquisando tecnologia na sala de aula. Algo que não consegui encontrar foi o corpo. Os processos estavam lá, mas o corpo não. Mas a minha pergunta é qual é o caminho a seguir? E me marcou muito como você disse que uma hora isso vai terminar. Mas no meio termo, por exemplo, no campo da educação, isso apresenta tantos desafios, pois a tecnologia, como você está dizendo, tornou-se esse portal para o mundo que é a única maneira que temos de vivenciar o mundo, com esses portais digitais. E a experiência do mundo que estamos conquistando é muito diferente de nós, particularmente do social. Eu acho que isso é verdade, e eu não sei como responder isso. Mas uma coisa que eu realmente não compreendo ou não sei, eu estou eu não estou familiarizado com a experiência de crianças que cresceram nessa era digital. É quase impossível para mim pensar em como deve ser o pensamento delas, a forma delas de pensar. Deve ser tão diferente da minha geração.
especialmente pessoas como eu, que nunca se sentiam confortáveis no mundo digital, em primeiro lugar. Mas eu fico incomodado com as pessoas influenciadores, que dizem é esse caminho que o mundo vai e é melhor vocês se acostumarem. Como se eles já tivessem decidido para onde o mundo vai e eles estivessem impondo isso a nós. Normalmente nas companhias de tecnologia vemos isso. E é aí que o problema jaz, eu penso. E honestamente, eu não sei. Eu não sei como quebrar essa dependência da tela, do iPhone, do computador. Eu não sei como fazê-lo, mas estou convencido em minha mente que isso deve ser feito e que essa é uma das tarefas mais urgentes da educação contemporânea. Eu realmente não sei como fazer isso, mas a menos que a gente comece a tentar, em vez de dizer não dá para fazer nada a respeito, eu acho que não podemos trair as gerações que vieram antes de nós. Temos certa responsabilidade para fazer o que possamos, para trazer esse processo de digitalização que mergulha de cabeça a um fim. Eu não tenho ideia como isso vai terminar, mas irá. Assim como eu vou morrer, eu sei disso. Não tenho ideia de como, mas eu sei. Da mesma forma, eu sei que a digitalização vai terminar. Eu só não sei como ou qual será o custo disso. A única coisa responsável é pensar em como o mundo será depois. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Trata de atenção. Em algum momento da sua fala, você falou que a atenção converge na zona em que as superfícies se encontram. Então, considerando a distinção que você fez entre percepção háptica e percepção óptica, como você vê o papel que a atenção exerce em cada um deles? Então, o que você acha que são as consequências em termos de atenção dessa transição de percepção háptica para óptica? Em primeiro lugar, eu acho que o foco em atenção é crucial, mas e tem sido visto em toda parte na área acadêmica. Todos estão interessados na atencionalidade. Antes estavam interessados em intencionalidade. Eu acho que isso é importante. Mas a atenção pode significar coisas diferentes. Então, na mudança do háptico para o óptico, também existe uma mudança no significado de atenção. É um, é um tipo de atenção como quando você observa e escuta, você está transmitindo a sua própria percepção para um processo em andamento. Você está presente, você está ouvindo. Então, fazendo isso, observando, escutando, você está usando o movimento da sua própria percepção, levando esse movimento para o que quer que esteja ocorrendo no mundo. Mas existe um outro senso de atenção que trata-se mais de focar no alvo, onde temos uma meta final. Às vezes você ouve, presta atenção, o que significa que para de fato fazer isso, em vez de mover-se, você precisa parar e centrar em um ponto fixo. E com frequência, no contexto educacional, o pupilo
usa esse recurso com os alunos. Pare, preste atenção. E atenção significa, em geral, o foco em algo na lousa, ou no que quer que seja que os alunos deveriam estar fazendo. Então, existe um tipo de atenção háptica, mas também existe um senso de atenção que é como o de disparar uma flecha até um alvo. Ela é centrada e, e tem um ponto final, uma meta. Então, acho que trata de como mudamos de um senso para o outro da atenção, de como irmos de um para o outro. Obrigado pela imagem geral que você expôs. Ela é muito impressionante. Eu tenho três pequenas perguntas. Eu me alinho muito com o seu relato sobre o que está surgindo, torna mais difícil, trabalhando com cirurgia, é muito mais difícil ensinar os alunos, porque a cirurgia é tudo com dedão, e os alunos não sabem usar os dedos, os dedões, porque eles não usam os dedões quando eles estão digitando. Então, eles têm menos habilidade com os dedões. Mas outro exemplo é uma história que escutei de uma criança com uma revista que estava tentando mexer na página para ampliar, como se fosse uma tela. Então, ela estava tentando usar a mesma tecnologia de uma tela na revista de papel. A minha pergunta será que outra trajetória é possível? Você fez o rastro de uma trajetória evolucionária, de swipe, etc. Será que essa trajetória pode se reverter e aumentar possibilidades? Como, por exemplo, por que revistas não deveriam ser expansíveis dessa forma? Minha terceira pergunta pequena. Eu acho que um professor velho já com idade de arquitetura que lamenta o fato que os estudantes de arquitetura não são mais instruídos a construir modelos. Eles criam modelos que são tridimensionais. Então, existe um risco de ter estudantes com facas que podem se cortar e as canetas, mas era tão importante eles terem essa experiência do que tudo sendo digital, tudo sendo computadorizado. Então, como podemos ter um senso de volume na tela? Como que pode se transmitir as dimensões da tela, essa sensação de volume? Então, onde que essa questão de volumes se encaixa na sua noção de linhas? Eu gostaria de fazer mais 1 milhão de perguntas, mas muito obrigado pela apresentação. Então, muito obrigado, David. São três respostas. A primeira, eu conheço muito bem a quem você se refere, ele é uma pessoa excelente. Eu conheço o livro a que você está se referindo. É uma história muito interessante o que você disse sobre usar os dedões no iPhone e aí tentar usar para outra coisa. Eu concordo com o Roger, eu concordo com o Roger na maior parte das questões, especialmente no que diz respeito ao problema para ensinar crianças.
E uma das coisas maravilhosas que Rogers fez foi reunir pessoas de todos os caminhos da vida que, na prática de sua profissão, tiveram que trabalhar com fios de uma maneira ou de uma maneira ou de outra. Então, mexer com fios, costurar. Então, pessoas que trabalham com marionetes, marinheiros, pessoas que trabalham com cordas, pessoas que nunca se reuniriam normalmente, pois são de áreas diferentes, são marinheiro mas elas percebem que elas têm tanto em comum por conta da atividade que elas realizam. Então, é definitivamente possível que um movimento como o swipe, o gesto, né, de levar de um lado para o outro, pode desenvolver maneiras de criar novas possibilidades. Eu reparei, eu fiz o experimento de manhã só para verificar. Eu coloquei o meu dedo em muitas superfícies diferentes. Só toquei várias superfícies. E eu sabia de olhos fechados. Eu sabia que era uma superfície, mas de olhos fechados, eu não sabia uma superfície do quê. Mas se eu pusesse o dedo e swipe, mexesse para o lado, eu saberia que superfície era. Então, esse movimento é crucial. Mas se você faz isso no telefone, eu não sinto nada. Acho que é parte de como esses negócios funcionam. A superfície do telefone tem que ser homogênea. Tão homogênea quanto tecnicamente possível, para que você não sinta nada. Então, para que esse movimento de swipe, de traçar, aumente a experiência humana, isso precisa ser trazido de volta para superfícies que de fato têm uma textura. O terceiro ponto, que eu concordo completamente com seu colega da arquitetura, que é crucial para a arquitetura ter esse treino, senão eles não têm nenhum senso de volume. Penso também que quando você caminha por uma cidade, é quase como se você pudesse saber quais prédios foram desenhados por softwares e quais não, só de olhar para os prédios. É aí que a questão do volume entra. Talvez eu possa me referir novamente à pintura de Matisse, porque Matisse é muito volumosa a tinta dele. E, e eu gosto tanto da obra dele, e essas imagens podem ser bem pesadas. Podemos pensar em volumes que podem criar linhas de força que penetram. Ou, para dar outro exemplo, pense em uma parede feita de pedaços de pedra muito pesados, que cada um tem um certo volume. Mas se você quer ver como a parede se sustenta, cada pedra se acomoda com um mínimo de 3 pontos em relação às pedras ao redor. Você pode criar um diagrama que demonstra como tudo se mantém erguido. Enquanto o volume nos dá massa, as linhas dão integridade e coerência. No, 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 you raise it first.
eu tenho ouvido um podcast onde ele está se perguntando qual que é o papel do Estado. Ele viu um podcast no qual relatou que estão tentando controlar o uso de telefones nas escolas. Então, qual que é o papel do Estado? Essa é uma pergunta terrivelmente difícil. Em diferentes países existem diferentes experimentos sendo conduzidos. Não existe nenhuma política a nível de Estado, mas às vezes as escolas adotam as próprias políticas. E mesmo os pais estão tentando criar políticas para criar os próprios filhos, para promovê-las nas escolas. Politicamente, é muito difícil, pois teria que entrar num argumento entre aqueles que aceitam que o Estado aceite um papel mais paternalista e controlador e os libertários que argumentam que o Estado não deveria fazer coisas assim, que essa é uma questão entre os pais, entre os indivíduos, as escolas, que não é negócio do Estado intervir. Eu mesmo não sei qual que é a melhor solução. Eu acho, e essa é a resposta de senso comum, que a melhor solução é ter uma conversa adulta pública sobre toda essa questão, que não seja presa ou desviada por políticas de identidade ou essas outras bobagens que estão sequestrando o nosso sistema político no momento. Talvez a resposta, sabe? Eu vou falar, eu vou ser mais geral. Eu acho que o que está destruindo a nossa sociedade no momento é o fato que democracia e educação se tornaram separadas. Temos uma visão de educação que é relacionada à meritocracia, na qual você simplesmente faz as pessoas se educarem e seguirem até o topo, mas também temos uma ideia de democracia como a vontade do povo. As pessoas que alegam ser democratas culpam a educação por criar a própria inequalidade na qual elas vivem. Vimos isso no Brexit, na debate do Brexit na Inglaterra. Parece que há uma polarização entre a educação, que deveria favorizar as elites liberais, e a democracia. E isso é algo muito, é um infortúnio. A nossa primeira prioridade, é encontrar uma maneira de reunir novamente a democracia e a educação. Isso significa mudar a forma como pensamos em educação de maneiras muito fundamentais. E a maneira de trazê-los juntos é criando essa conversa pública, a conversa contínua que perdura entre gerações, uma conversa na qual todos participariam em termos iguais. Então, é disso que a democracia deveria se tratar. E se tivéssemos essa conversa, especialmente envolvendo pessoas de todas as gerações, a conversa não sendo só dessa ou daquela geração, acho que aí seria possível começarmos a chegar em alguma forma de compreensão sobre como lidar com uma questão assim. Muito obrigado. Foi uma conversa muito envolvente. Eu estou muito grato pela participação de todos, pela disponibilidade. Essa é uma conversa que vai continuar, uma conversa em andamento. Então, mês que mês, temos o próximo seminário, no dia 4 de junho. Será
Tani Lima, uma coreógrafa brasileira que estará conduzindo um seminário sobre presença celular. Então, esperamos tê-los aqui conosco no mês que vem. E muito obrigado, professor Ingold. E a todos vocês por sua presença. Muito obrigado. Eu gostei muito e agora eu posso ir tomar um drink. Foi muito bom ver todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Chao, gracias. Tchau. Chao. Ya, apaga, apaga, apaga.